Naves obstinadas e resilientes. Finalmente, venho aqui, esperei dar o horário das 10h22 para conseguir fazer essa live para apresentar a vocês a vibração do mês 10 de outubro. Logo hoje, que é o grande portalzão 1010 desse ano. Já que a gente faz os nossos cálculos baseados aí no ensinamento dos 12 meses. Mas como não existe ano que seja igual ao outro, não caberia aqui só repostar um vídeo do mesmo portal feito no ano passado ou nos anos anteriores. Cada ano tem uma vibração diferente. E é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. Mas fiquem à vontade para assistir quando o coração der o seu chamado. O 10, tudo que eu falar aqui, gente, relativo a essa vibração do 10, vale para esse 10 apresentado de qualquer forma na nossa vida. Se você nasceu num dia 10 de qualquer mês, seja muito bem-vindo a essa live. Se você nasceu no mês de outubro, seja muito bem-vindo, porque essa live fala muito da sua parte emocional. Se você, ao somar o dia, o mês e o ano com 4 dígitos, a gente tem ali uma outra forma de calcular também, um número que é muito importante na nossa vida, porque ele fala, na numerologia cabalística, do número do destino, que é o nosso propósito. É o que o divino quer que a gente tenha como vibração em nossa caminhada, em nossa jornada. É o propósito da gente estar aqui. Diferente da missão. A missão que a gente considera nessa linha da numerologia cabalística é o legado que a gente vai deixar aqui após essa caminhada. E de alguma forma, se eu falar sobre essa vibração e isso ressoar em você, pode ser que esse 10 se encontre em alguma parte também do cálculo do seu mapa numerológico. Muitas das vezes pode estar ligado, inclusive, ao seu horário de nascimento. O importante é a gente entender que todos os números vão vibrar com a gente de alguma forma. Todos os dias nós passamos, pelo horário dos 10, seja segundos, minutos, 10 horas, 22 horas inclusive. Vai ser uma energia ligada a esse 10, só que na parte PM, nessa parte noturna. E a gente vai entender isso associando esse número 10, inclusive, a outras ferramentas como o tarô, que representa ali a carta, a roda da fortuna. Eu trago aqui uma lâmina, mas que existem várias lâminas riquíssimas em simbolismo dessa parte dos arquétipos. Mas essa lâmina, por exemplo, de Oswald Wirth, eu acho muito importante da gente se atentar aos simbolismos dessa roda. Eu vou falar um pouquinho dessa vibração, ligar a esses simbolismos. Assim como na astrologia, a gente pode fazer a associação desse 10 ao 10º signo do zodíaco, que está ligado a Capricórnio. A 10ª casa do zodíaco, que é domicílio natural de Capricórnio, ela vai falar muito dessa porta para o sucesso, para a realização, para a carreira. E o 10 e o 4 é um eixo que fala muito daquilo que a gente tem de importante. Todas as casas serão importantes, todos os signos são importantes, gente. Mas esse eixo fala muito daquilo, principalmente que está ligado aos nossos pais, ao nosso acolhimento, à nossa família, aos nossos ideais. E quando a gente estuda essa nossa roda, isso é muito visto até em outras ferramentas, em outras análises, desde a psicologia, hoje em dia de outras fontes, que cada vez mais aparecem coisas para nos preencher desse autoconhecimento, desses simbólicos, a constelação familiar e muitas outras. Porque vai tratar dessa relação que a gente busca de futuro, de ideal, de realização, mas que fica muito ligada às nossas raízes, à nossa ancestralidade, ao nosso passado, ao nosso ninho, ao nosso lar, da onde viemos. E quando a gente fala dessa roda, esse 10, ele vai falar muito dessa energia que a gente precisa buscar de superação, de desafios. Gabriel, seja bem-vindo. Esse 10, ele fala da montanha que todos nós temos que escalar, temos de trilhar. Quando a gente pensa na montanha, muitas das vezes a gente vai ter uma ideia de que a gente vai subi-la como uma forma muito de alpinismo, E de alguma forma, quando a gente fala de carreira, a gente fala de sucesso, a gente fala de ideais mais elevados, é aquilo que você quer galgar, de superação. Mas vai muito além disso. A gente fala nessa roda da fortuna, inclusive, a sua própria realização pessoal. A carreira, o trabalho, o servir. Eles trabalham uma coisa muito relacionada à nossa dignidade. Nina, seja muito bem-vinda. E quando a gente olha para esse 10, essa montanha a gente precisa trabalhar essa subida, mas representa muito mais a montanha como aquilo que a gente tem de resistência à elevação. A subir, a buscar olhares mais elevados da nossa vida, do nosso cotidiano, mas principalmente das nossas próprias superações. A elevação vai estar ligada a isso, o 10 vai estar ligado a isso. Repetindo, se você nasceu no dia 10 de qualquer mês, se você nasceu no mês de outubro, se você tem o destino, quem já fez o seu mapa, a gente pode ver isso melhor. Se você já traz isso no seu nome, no seu histórico espiritual,
mas fortemente na data de nascimento é sempre uma convocação do divino a você ser nessa vida, a você trabalhar essa energia. O dia de nascimento é um talento dado pelo divino. E talento vem lá de vocar, e vocação. É aquele chamado que o divino te chama a ser nessa vida. Tem muito a ver o dia de nascimento com as suas habilidades de ter a receptividade das ideias, o mindset para você agir. É o rumo que você tem que tomar nas suas ações do dia a dia. A sua forma, seu ímpeto de ação tem a ver com o seu dia de nascimento. É uma questão muito mais prática, física, de trilhar um caminho. Vai dizer muito sobre aquela vocação de você se apresentar, mas para você desenvolver aquela energia do dia. O divino te convoca a ser assim. Já o mês de nascimento, se você nasceu no mês 10, fala muito da sua parte emocional, é como você vai encarar os seus desafios. Michele, seja muito bem-vinda, há quanto tempo? Nerinalda também, Nina, sejam bem-vindos. E aí quando a gente olha para essa parte emocional do 10, o 10 ele vai trazer esse simbolismo dessa montanha, falando de resiliência, de obstinação, daquilo que você se esforça a superar de si mesmo. Em um ano regido, cobrado por Saturno, senhor do tempo, da maturidade, da sabedoria, um ano 8 regido por esse Saturno 9, a gente não pode desconsiderar que o 10, ele só é 10 depois de ter passado por todos os números anteriores. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chegou no 10º, ali ele está no topo dessa montanha, no topo dessa roda. Uma roda que vai falar em muitas filosofias, como a roda da vida, a roda de Samsara, a roda kármica. Porque aqui está muito relacionado a tudo aquilo que a gente soma de todas as experiências passadas. Quando a gente olha para o lado profissional, essa carreira vai falar, se algum dia você chegar ao seu ideal, aquela meta que você alcançou de um ideal de carreira, a carreira ela foi construída. Ela soube respeitar processos de aprendizados. Ela soube forjar aquele ser humano, aquele profissional. Isso aqui fala de autoridade, o 10 fala de autoridade, fala de segurança, fala de quem tem o domínio das suas próprias ferramentas. Quando eu falo que o número ele representa em sua potência tudo aquilo que ele é, na sua denominação, mas muitas das vezes até na sua forma, no seu nome, mas também muitas das vezes relacionados à sua ordem e ao seu grau. Quando você fala que uma pessoa ela passou em primeiro lugar, ela passou em 10º lugar, aquilo dali tem um peso diferente entre o 1 e o 10. Só que nesse caso aqui, o 10, diferente dessa forma que a gente costuma dizer, né, da premiação, que a gente quer estar no topo, e normalmente esse degrau, né, ele tem 3 fases. 1, 2, 3. Primeiro, segundo e terceiro lugar. É o topo dessa montanha, dessa cadeia. E a gente vai entender também esse simbolismo relacionado a esse 3. E depois, igual a tábua, né, dos 10 mandamentos. De um lado, a gente tem os 3 números que estão ligados a essa parte da trindade. 1, 2, 3. O pai, a mãe, o filho. Relacionado, inclusive, a esse terceiro, o filho, muito ligado ao pai, ao seu uno. Mas também aquilo que é o pai, o filho, o Espírito Santo. E aí a gente vai entendendo toda a manifestação, ela é e acontece de uma forma trina. Tem ali, né, de quem é o agente, de quem é o mantenedor e de quem é aquele que vai trazer o novo. Que vai trazer não só a união do 1 e do 2, mas é aquele que vai se manifestar em nós. Por isso que a gente fala, né, que o Espírito Santo é aquele quem age. Porque vai ser esse divino agindo em nós. E aí a gente começa a ver, do outro lado, vão ter os outros 7 números, formando essa primeira trindade, a manifestação que a gente tem com o divino. E depois os outros 7 números, muito relacionado a Libra, gente. Não à toa, a gente está no mês de outubro, com a incidência, sempre vão ser 2 signos. Então a gente tem até o dia 22 de outubro, a incidência ali do signo de Libra, o 7º signo do zodíaco, essa balança, que fala da porta para os relacionamentos, sociedade, casamentos, os acordos, a diplomacia, a parte conciliadora, né? Então o 7 ele vai falar da nossa relação, eu e o outro. Isso Libra fala. E depois a gente vai ter a entrada de Escorpião, o 8º signo do zodíaco, que representa essa Kundalini, que representa essa base, que representa aquela necessidade que todos nós temos de sucesso. Um sucesso sobre si mesmo. Uma transformação sobre as suas sombras e luzes, inclusive. O nosso potencial de cura, o nosso potencial da medicina, o nosso potencial de inteligência emocional sobre as águas dessas emoções. O potencial que o ser humano tem através do relacionamento com os outros seres humanos, esse 7, essa evolução, nós só evoluímos através da forma como nos relacionamos. Relacionamos em sociedade, mas principalmente essa relação da gente com a gente mesmo. A meditação, a busca de conhecimento, autoconhecimento, a busca da contemplação, da fé, da espiritualidade, esse grande religare. Então a gente dentro de um número, um arquétipo, uma lâmina desse tarô, inclusive, uma casa 10 da astrologia, o 10º signo de Capricórnio, a gente tem todos os outros anteriormente envolvidos. Mas principalmente, esse 8 aqui de baixo vai falar sobre as transformações. Vai falar sobre aquilo que a gente realiza. E aí, quem não está acompanhando desde o comecinho, eu espero deixar essa live gravada, o quanto que o simbolismo, você vê, a gente está no mês 10 de outubro, que vai ter aqui já envolvido 2 signos, Libra, que é o 7º signo, o número 7, com o Escorpião, que é o 8º signo, que é o número 8, nos preparando para essas grandes transformações. Primeiro, a gente passou pelo o mês anterior a outubro, mês 10 já foi o mês 9,
que fala de desapegos, que fala dessa sabedoria e que foi muito forte porque é um ano de 2024, um ano 8 regido por Saturno, que é uma vibração 9, que foi esvaziando as nossas mochilas, os nossos pesos, trabalhando muito questionamento, trabalhando muito essa cura, trabalhando muito essa relação com a perda de pessoas, de parentes, as mortes, as transformações, as curas, mais essa leveza do perdão, da gratidão, para que a gente tivesse um peso mais aliviado, sabe, mais ameno na nossa mochilinha pra gente subir a montanha do 10. Então, em setembro, que já começa, né, essa primavera aqui pra gente, esse momento de um florescer, mas um momento de ter uma leveza, de dizer adeus aquilo que nos pesava, né, a gente ainda tá trabalhando muito isso, gente, esse ano, um ano, lembra disso, 2024 é regido por esse 9 de Saturno. Um ano 8, quando você soma, de transformações, regido por Saturno. E aí a gente chega nesse mês 10 com essa vibração de Libra, dessa importância que a gente tem que dar para os relacionamentos consigo e com o outro, para depois estar preparado para entrar esse signo de Escorpião, um signo do 8º, né, signo. Ter aí uma 8ª maior dessas transformações. E o próprio nome de outubro, se a gente para ver a etimologia, outubro vem de 8. Octo, October, Outubro. Então, assim, o quanto que na etimologia do nome desses meses, a gente tem a força daqueles signos que, de alguma forma, aquelas vibrações que vão estar incididas naquele mês. Então, quando a gente fala de sucesso, a gente fala do número 8. Mas quando a gente fala de carreira, de realização, de um ideal, depois do 8 a gente tem Sagitário, que é o 9, que ele vai ser o grande centauro que vai apresentar ali a flecha, né, o arco e a flecha, para a busca de elevados ideais, de novos ideais. Então, depois que você faz as suas transformações, você busca novos ideais, que você tem inclusive uma sublimação do ser humano sobre as suas questões instintivas, você está um pouco mais preparado para você subir essa montanha. A gente tem várias histórias, analogias, onde a montanha é colocada como um grande obstáculo, mas esse obstáculo não significa que vai nos parar, que vai nos paralisar. Pelo contrário, fala que é um grande desafio a superarmos. E muitas pessoas, Jesus era, né, o grande ser de um modelo, né, que nós temos de seguir, assim, de ideal humano, de sermos humanos. E quando ele precisava buscar os seus momentos de meditação, muitas das vezes, ou ele atravessava os seus desertos, como fala o simbolismo desse 9, desse grande eremita, desse grande vovô, desse preto velho, desse Obaluaê, desse Omulu, mas desse grande Sagitário, né, desse grande mestre, desse grande Yoda. Então ele atravessava os seus desertos e muitas das vezes ele procurava os lugares mais altos. O simbolismo de você estar um pouco mais isolado, mas de você buscar essa superação e essa conexão consigo mesmo. E aí sim se conectar com o seu divino. E aí a gente tem tudo isso relacionado nessa carta. A porta, inclusive, de Capricórnio, a frase é: eu utilizo, né, dessas ferramentas que você vai aprendendo a utilizar para você atingir os seus objetivos. E a frase é: sonho alto quando defino as metas da minha vida. Então, o começar a sonhar alto foi começando lá no 8, onde a tônica de Escorpião é eu desejo. Depois lá no 9, eu vejo, né, com essa coisa de você ver além, de você buscar uns ideais mais distantes daquilo que é a sua realidade comum, de você procurar crescer, mas para a gente fazer essa viagem sabática, inclusive, para a gente partir para essa viagem de amadurecimento, muitas das vezes a gente tem que deixar coisas para trás. A mochila pesada vai virar um grande peso na subida dessa montanha, então trabalhar aquilo que é essencial, né? E no 10 é essa realização, esse meio da roda, esse meio da nossa mandala, que fala de onde nós viemos, para onde nós iremos. Vai falar dessa casa 4 com essa casa 10, a casa da mãe, do lar, da família, do ninho, da segurança, do acolhimento, mas também com aquele ideal que você tem, com aquela energia paterna que representa... Isso muda dependendo da linha da astrologia, tá, gente? Tem pessoas que consideram astrólogos a casa 4 a casa da mãe, a casa 10 a casa do pai, e outros que já consideram o contrário. Na verdade, a casa 4 é onde você encontra uma segurança emocional, uma estrutura onde você se sinta seguro, enquanto que o 10 vai ser onde você vai ter aquele ideal de você se superar e de você falar assim: é essa referência que eu busco ter. Todos nós, às vezes, temos pessoas nas quais nos inspiramos, e isso começa, na maioria das vezes, do nosso próprio nicho, do nosso próprio ninho familiar até. É ali que vem a importância, mas às vezes vem não de um pai ou de uma mãe, mas vem de um avô, vem de um cuidador, vem daquela pessoa que te fez falar assim: é o meu ideal de realização. E para esse ideal de realização, eu não quero decepcionar. E aí vai passando por uma série de coisas, uma série de questionamentos, inclusive. André, seja bem-vindo. Pri, seja bem-vinda. E aí de muitas questões que lá na psicologia, lá nas análises, nesse 7, a gente vai buscando ali uma origem. E esse 10, ele vai falando assim, dentro daquele ideal que você criou, Saturno, o 9, vai te cobrar essa maturidade. Inclusive, com a premiação do reconhecimento pelos seus esforços. Não significa que aquilo tenha que ser árduo, mas se a gente se propõe a subir uma montanha, a aventura está justamente nas superações. A gente não quer que ela seja fácil, né? É algo que, muitas das vezes, não é nem pelo querer, mas é algo que dentro de nós a gente vai buscar como valorização de uma conquista. O 10 desse Capricórnio vai falar dessa valorização, da autovalorização, da sua autorrealização, das suas próprias conquistas. E aí sim o seu pódio, e aí sim o seu topo. A gente tem uma figura, inclusive, sagrada para os pitagóricos, que se chama Tetractes.
tetractis. E ele vai ser como se fosse uma pirâmide feita em pontos. E a gente tem as bases de 4 pontos na base, depois o 3, o 2 e o 1. O 10 como esse número perfeito. Dessa união, se a gente pega o número 1, que é o princípio, que é o início, que é o masculino, que é a energia do Criador, ele vai falar muito do verbo da ação, né? Aquilo que você age para iniciar algo, os seus projetos, os seus sonhos. Quando você pega o 2, já vai ser aquilo que complementa esse 1, a receptividade, a escuta, o mantenedor, aquilo que concilia, aquele que cria ali as primeiras raízes, as bases, para aquela sementinha que você plantou começar a ter ali uma firmeza. É esse o aspecto do feminino complementar a esse masculino. Da fusão do 1 e do 2, não é uma simples soma, é uma fusão, a gente tem ali o 3, o novo, aquilo que se manifesta. Tudo que se manifesta no mundo vem através dessas ideias, mas vem através desse filho, vem através desse broto, que vai trazer ali uma potencialidade que não só une as suas raízes anteriores de criação, mas que traz ali uma bagagem de um novo, aquilo que vem a renovar ou transformar. Assim é uma vibração de Shiva, que é o renovador ou o destruidor, né? Assim é uma vibração ligada, inclusive, a esse trino, a esse Espírito Santo quem age. É aquilo que vem trazer a energia da criança, da alegria, da motivação, do brilho, da sorte. O brotinho que vai ter tudo o que foi destinado ele a ter, né, de potência, para aquele grande futuro fruto ou árvore. Depois a gente vai ter a vibração do 4, lá embaixo na sua base, que significa tudo aquilo que se materializa, que se concretiza. Por isso que o nosso número de matéria, tudo que é físico, tudo que é palpável, tudo que é concreto, vem desse 4. E quando a gente soma 1 mais 2 mais 3 mais 4, dá essa grande roda, dá o 10. Por isso que fala que o 10 é o grande número dessa ordem divina, dessa ordem kármica, dessa roda de Sansara, dessa roda da vida, dessa roda gigante cantada ali por Chico Buarque. Porque é um momento em que a gente percebe as grandes oscilações nessa subida da montanha, de superação de nós mesmos. Aqui fala da nossa grande jornada de vida, de encarnados. Porque a gente não vive, aí sim, no caso a numerologia cabalística, ela é reencarnacionista, ela acredita nessas vidas passadas, a gente vem preparado para superar a última vivência. E nessa vinda para cá, a gente traz pesos e bagagens, sombra e luz de vidas passadas. A gente traz e reconhece os desafios que a gente ainda se vê limitado. Muitas das vezes a gente vem para quebrar não só a nossa própria limitação, mas de toda uma ancestralidade. Aqui é o grande momento dessa roda onde a gente vê que sombra e luz trabalham inclusive juntos. Eles não estão opostos. Quando a gente para analisar bem essa lâmina e os seus arquétipos, no caso, né, os seus simbolismos, essa daqui representa muito uma linguagem até egípcia. A gente tem aqui a grande esfinge, que tem asas, então tá ligado àquele discernimento divino, inclusive, mas possui a espada, possui a justiça, possui algo que precisa ser lapidado. O corte é para forjar esse ser que somos nós nas nossas relações, do que buscamos de ideais para sairmos daqui melhor do que entramos. Isso representa toda a nossa jornada nessa vida. E essa espada fala muito do discernimento, da inteligência, do ar. A espada, ela é um símbolo, um elemento de luta, mas não existe guerra maior do que a nossa própria guerra mental. Suelen, seja bem-vinda! Então essa espada representa esses cortes, onde a gente vai lapidando esse grande ser humano, que tem, em toda a sua formação, inclusive, essa questão de trabalhar o diamante, sabe? Dentro desse elemento do carbono, a gente tem a possibilidade de ser carvão, de ser grafite ou de ser diamante. É tudo como lidamos com as pressões do dia a dia, com os próprios desafios e as próprias superações. E então aqui a sombra é representada por um ser que a gente vê que parece um lagarto nessa lâmina, ele possui chifres ainda, então o rosto lembra muito o bode. Ele possui um tridente nas suas mãos, ele representa muito o lado da esquerda, gente. Não como negativo, mas é aquele que sabe lidar com as quedas e com a densidade da vida. Se a gente olhar, ele tá vindo para baixo. Não significa nessa lâmina que ele vai cair. Ele é um ser, inclusive, que representa muito essa parte até ligada a Capricórnio, gente, porque é um ser híbrido, né? Ele tem esses elementos do bode, tem a parte do tridente, tem as cores que são mais densas, tem o verde representando essa parte que vai buscando a saúde do corpo, da matéria, e também o elemento mais voltado para o vermelho, mais para um terroso, para barro, para essas grandes montanhas rochosas, inclusive. Mas fala para aquele lado mais denso, da esquerda, sabe? Que a gente tem que lidar da nossa vida. E essa esquerda está muito relacionada à nossa parte emocional. E os pés desse lagarto têm como se fossem mais escamas, assim. Quando a gente olha o dos símbolos de Capricórnio, ele é uma cabra que possui cauda de peixe, porque ele precisou saber se adaptar às adversidades, às diversas situações da vida. Então, quando ele começa lá no 1, diferente do 10, ele começa no início, ele é uma cabra, um cabrito. É algo que, inclusive, né, vai vivenciando em grupos, mas é a busca do eu, da identidade, do self. O 1 fala da nossa identidade, é o eu, é a casa do eu na astrologia, fala de Ares, fala daquele impulso, daquele unozinho que é o mago no tarô, mas que ainda precisa desenvolver as suas ferramentas. Quando ele passa por todas as casas, todos os números, ele chega no 10, ele vira cabra montanhesa. É aquela que vai para uma jornada muitas das vezes sozinha e vai pegar aquelas gramas, aqueles matinhos nas montanhas mais íngremes, mais difíceis.
Elas ficam quase que assim, né, eretas, dominando um meio que é escasso, mas que é muito mais uma busca de si próprio, assim, das suas superações, sabe? Aqui, esse ser está muito relacionado a Pan. O deus Pan, inclusive, né, para alguma parte, vamos colocar assim, mais pagã, e que está ligado a várias filosofias. E Pan, ele tratava daquele lado sombrio das matas, que muitas das vezes, das florestas, né, que eram mal vistas porque existia o medo de se adentrar aquela floresta. Aquela floresta que ele dá com aquele novo, com aquilo que a gente não estava preparado, que não era o nosso ambiente domesticado. Foi onde o ser humano ainda não tinha domínio sobre ali o lúdico, sobre os medos, sobre aquilo que estava, as cavernas, aquilo que estava do sombrio, que nada mais é aquilo que a gente não tem um controle, um domínio. Quando a gente olha aqui pro lado da luz, ou pro lado da direita, ou pro lado da parte lúdica, aqui a gente tem Mau. O nome dado aqui para esse lagarto é Set. E a sonoridade, assim, né, a vocalização, a sonoridade, não lembra o número 7? Queria só que vocês guardassem essa informação. Lembrando que outubro é um mês 10, mas muito ligado a esse nome de 8, tá? Outubro, octo. Quando a gente olha aqui para essa luz, a gente tem a figura de um gato, ou de um cachorro. Aqui a gente vê muito como gato Mau, no Egito. E ele tá aqui com as cores muito mais sublimes, muito mais voltada para a parte celestial, o azul e o amarelo. Em algumas culturas, inclusive, né, na Umbanda, a gente fala que são as cores de Oxalá, assim como o branco, que aqui tá do seu cabeceu do Mercúrio. Tá relacionado a esse número 3, dessa trindade, desse filho, desse Espírito Santo, mas do deus Hermes, inclusive, né? Tá ligado a essa parte da inteligência, da manifestação das ideias. Tá ligado àquilo que a gente pode fazer crescer, elevar. Quando a gente fala do 9, de Saturno, 3 vezes esse número 3 aqui, desse gato Mau, desse Hermes. Então, quando a gente tem o 3 com 7, lembra? O nome do 7? Então, quando a gente tem o gato Mau, o 3, essa parte ligada ao divino, e 7 representando as relações entre os homens, essa parte mais densa, 3 mais 7, a gente tem essa grande roda 10. E aqui eles estão trabalhando em conjunto. Eles estão trabalhando, inclusive, num grande equilíbrio, porque aqui a gente tem um mastro que se torna fixo. É a base, é aquilo que nos leva ao centro de nós mesmos. Aqui, aparentemente, parecem águas, né? Da nossa parte emocional, aquilo que oscila. A nossa emoção oscila de acordo com aquilo que a gente atrai, né? De desafio. A parte emocional que muitas das vezes nos guia nessas marés, nessas águas, nesses mares. Aí a gente tem aqui esse símbolo ligado às duas serpentes, que vai estar relacionada com Kundalini, essa energia vital, essa energia da vida, essa energia, inclusive, sexual, que também nos move e que é criadora em potência. E a gente tem aqui essa roda, que são 8 fechos, né? Quando a gente olha, são 8 lados. O 8 totalmente relacionado a essa gana, essa garra, esse desejo de realização. E o 8, gente, ele tá muito ligado à síntese do material espiritual, mas também realização pessoal, realização material, realização sexual, mas principalmente o que o escorpião deseja realizar. Né? Ele fala, inclusive, sobre doenças autoimunes, somatizações, onde não existe essa realização. O 8, ele trabalha muito o conceito de merecimento. Flavinha, seja muito bem-vinda. Então, como que é importante a gente cuidar dessa energia vital, dessa base, para realizarmos as nossas curas e quanto a realização de carreira, a realização pessoal, mas principalmente daquilo que a gente colocou como um ideal de realização voltada lá no nosso passado, na nossa ancestralidade, como que isso tem importância. E aí eles vão trabalhando juntos, esse aqui, o gato Mau, sempre fazendo os movimentos dessa ascensão do positivo, do otimismo, das ideias, a esperança, gente. Sem essa motivação, sem esse otimismo, a gente não começa nem a subir a montanha. A gente acha que a gente não tem nem condicionamento físico para fazer uma viagem dessa. E se a gente soubesse o que a gente ia passar, talvez realmente nos faltasse força. E aí vem essa confiança, vem esse 7 falando assim, dê o primeiro passo, confie em você, tenha fé. O 7 é o número da fé. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Mas fala sobre essa motivação, né? Então, esse 22 fala disso. 22 horas tá ligado a esse 10. É o número do louco no tarô. É um número, inclusive, mestre, que fala da concretização dos seus ideais. O que você se obstina a você materializar, a você realizar. Como você tá olhando para as suas emoções. Como você está nutrindo as suas relações consigo mesmo e com o outro. E aí vem uma frase ligada a essa sombra, que eu falo mais uma vez, a sombra ela não é negativa. Lembra que os dois estão trabalhando juntos para fazer essa roda girar? A gente tem que estar atento para aquilo que a gente considera que a gente ainda está limitado. Tem uma frase de Rosa Luxemburgo que fala: quem não se movimenta não reconhece as correntes que te prendem. E realmente, a roda ela precisa se movimentar para a gente saber onde que a gente está limitado, onde que a gente está ainda se vendo incapacitado a agir, onde a gente acha que a gente não consegue. E uma das coisas que o ser humano, né, mais tem é a capacidade de adaptação. E isso a sombra 7 nos ensina. Esse grande Pan, esse grande ser híbrido de água e terra. E todos eles vão trabalhando juntos para a gente reconhecer as nossas potências, para a gente vigiar as nossas sombras, mas para a gente olhar para a nossa ancestralidade e aprender com ela, com a história, com o tempo. 4 fala de tempo. De espaço fala de limite. E a gente buscar os ideais para a gente fazer essa roda avançar. Superar, quebrar a roda kármica. Porque uma das frases ligadas a essa roda, Chico Xavier falava muito, tudo passa. A alegria
pela realização de algo, de um status, uma carreira, uma conquista familiar, uma conquista material, uma conquista intelectual, ela é bacana e deve ser celebrada naquele momento. Mas seremos testados em quem somos quando a gente atinge esse objetivo. As pessoas mudam, muitas para melhor, muitas para pior, quando elas conquistam aquilo que objetivaram. Quando elas reconhecem, muitas vezes até nem reconhecem, as ferramentas que utilizaram para chegar ao topo. Não à toa a gente fala, né, dessa questão da busca, né, social, o alpinismo social, inclusive. Então, é um momento aqui de análise daquilo que você foi na sua subida. Aquela pessoa que você foi quando você estava lá no topo, nesse ápice, nesse sucesso. A pessoa que você foi na descida dessa roda. Na hora que você perde algo, que você tem uma queda de uma realização, quem é você? Você será visto, e essa consciência não é do outro, não é nem divina, é desse divino em nós que nós temos, nós somos nossos próprios juízes, né? Quem somos nós na hora que a gente está lá embaixo? Quase sendo picado aqui pelas serpentes, sabe? De falar assim, eu tô no fundo do poço. E muitas pessoas se transformam em cada movimento dessa vida, muitas não, todos nós. Então, essa roda, ela fala que a gente tem que saber dessa impermanência da vida. Muitas das vezes essa roda pode mudar drasticamente, dependendo da velocidade que essas forças ajam, que são forças que nós provocamos, inclusive, mas que também nós recebemos como, né, o karma, ação é uma reação, é um bumerangue. Muitas das vezes, na hora certa, essa roda aqui tem uma grande, né, uma aceleração, e daqui você já vai pra cá. E a sua vida muda drasticamente. Aí você fala como você se comporta nessa mudança. Você estava preparado para essa mudança? Como nós agimos com aquilo que a gente não tem um controle? E assim são os grandes altos e baixos da vida. O outubro, 10, 1 e o 0. Tem essa grande ação do início, mas tem o 0 potencializado que fala que te dá um campo de força para você ter um grande potencial. Ele otimiza de 1 para 10. Olha quanto esses dígitos são diferentes, né? O 10, o 100, o 1000, de uma hora para outra. Então, olá, Mari, tudo bom? Lili, sejam bem-vindas. Então esse 10, ele fala desse momento da nossa vida que tudo pode acontecer. Mas como vem depois do 9, os esforços podem ser recompensados. Com certeza serão, só que não no nosso tempo, no nosso controle. Mas sim num tempo que não temos controle. É o tempo do 9, é o tempo de Cronos, é o tempo de Saturno, o tempo de Omolu. Silêncio, né? O tempo de Obaluaê, o tempo de Ossan, o tempo dos vovôs, dos pretos velhos, o tempo de Cronos. O tempo de Cairós está muito relacionado também a essa roda. Então, Chico Xavier nos lembra disso, dessa impermanência, do tudo passa, a tristeza vai passar, a alegria vai passar, mas para quebrarmos essa roda, enquanto, vocês devem perceber isso, o quanto que muitas das vezes atraímos pessoas, situações que já vivenciamos antes. Às vezes mudam as pessoas, mas são as mesmas questões. E aí a gente vai olhando, vai falando assim, tô perdendo forças, inclusive. Mas como que a gente pode esperar que as coisas aconteçam se os movimentos que a gente faz continuam sendo os mesmos? Então, quebrar a roda, não só do self, não só da sua identidade, significa ter a força dos reinícios. Não é a força só de iniciar algo, mas de reiniciar ou fazer um movimento contrário. Ser contra esse fluxo, mas remar contra essa maré. Vai exigir de nós um esforço muito maior. Quebrar essas energias, essa força centrífuga pelo centrípeto, vindo para dentro. Ou aquela força que só faz você vir para dentro e você tá precisando ir para fora. Você vai quebrar até a pá desse ventilador. Vai quebrar até a hélice, vai quebrar até a parte da sua... né? Vamos colocar o exemplo que a gente tem da nossa máquina de lavar. Mas é um momento onde a gente tem que quebrar essa roda através, depois do 10, a gente tem essa grande força do 11, de aquário, da força, do coletivo, dos amigos. Mas antes disso, antes dessa libertação, o quanto que tem que se trabalhar todo esse conceito do divino, desse 10, dessa integralidade, dessa conclusão de ciclo. Porque enquanto não aprendemos, continuamos atraindo as mesmas situações. Se há um padrão repetitivo que representa muito esse 10, dessa ancestralidade, ali está a roda que faz a gente buscar a nossa real fortuna. É da gente fazer o nosso caminho, subir a nossa montanha e nos prepararmos para a descida dessa montanha. Para levar o conhecimento além, para levar o conhecimento ao coletivo. Às vezes a gente não vai subir essa montanha de uma forma de escalada, a gente vai contornar essa montanha numa grande espiral, nesse 9. E a gente vai trocando as nossas ferramentas na jornada. E às vezes a gente está tão preso no objetivo final que a gente deixa de contemplar o nosso caminho. A gente deixa de contemplar, inclusive, e ter gratidão a muitas perdas que a gente teve nesse caminho, que nos deixaram mais leve, que abriram um vazio, para que a gente pudesse se abrir ao novo. Tem um vídeo que eu fiz na pandemia, eu comecei a ler um livro do Rubem Alves chamado A Grande Arte de Ser Feliz, e tem um capítulo desse livro que eu lia fazendo live assim, não, eu gravava e depois eu postava, e tem um que se chama Carpe Diem, que falava, Carpe Diem é viver esse momento presente, o hoje, né? A grande dádiva do presente, em todas as situações. Aí Rubem Alves, ele contava, né, tinha uma parte do conto, que depois eu vou postar pra vocês. Depois que eu conseguir postar, amanhã eu coloco. Vou tentar fazer um postzinho e colocar nos stories o link pra vocês assistirem ao vídeo no YouTube, pelo menos. E ele fala que na queda de um precipício, ele avistava um morango. E nessa queda, no último fim dessa queda,
ele foi lá e pegou aquele morango. E ele estava delicioso. E sabemos aproveitar esses morangos nas nossas quedas. Muitas das vezes desperdiçamos cestas e cestas de frutas na nossa subida. E aí a gente lembra desse grande Maú, desse otimismo, desse gato. E que não à toa, a gente, no mês de outubro, a gente tem 12 de outubro, uma energia 12 e uma energia 3, 1 mais 2 é o 3, que fala, inclusive, de você saber aproveitar a vida olhando as adversidades, sabe? Saber ver a vida de uma forma diferente. É de você saber se reinventar ao invés de se vitimizar. E aí você tem um grande crescimento, um grande fermento. E aí quando a gente olha o 12, esse 3, essa criança que vem desse penduradinho, fala assim, aprenda a ter paciência também com seus processos, sabe? Não vai chegar pra você da forma como você quer, mas se você tiver paciência e souber aproveitar uma oportunidade, ali você se reconhece mesmo nos momentos de crise. E você pode crescer muito mais, você pode se iluminar. Essa é a questão do pendurado. E 12 de outubro também, além de ser o Dia das Crianças, é o dia de Nossa Senhora Aparecida, que está muito ligado para vários sincretismos aí. Oxum, essa grande deusa do amor, da alegria, da autoconfiança, dessa própria autorrealização, né, dessa fertilidade, dessa sorte, desse brilho, desse ouro, desse grande amarelo. E hoje eu estava lendo um pouquinho sobre a história de Nossa Senhora Aparecida. Minha avó gostava muito. E foi achada a imagem no ano 1717. Dá exatamente o 1717. O 17 que é a carta da estrela no tarô. Não no baralho cigano, né, Mari? Mas no tarô. E esse 17 no tarô dos orixás está ligado ao Oxum. É aquela que reconhece o seu próprio brilho, né? E quando a gente reconhece o nosso brilho, ninguém o apaga. Ninguém pode apagar a sua estrela. E isso vem desse ensinamento de Oxum, né? E aí, que interessante, na imagem, né, achada pelos 3 pescadores, ao trino aí aparecendo de novo, era a cabeça e o corpo. A cabeça tá ligada a esse 3, essas ideias, né? 1, 2, 3, essa parte mental, essa parte do ar, de tudo aquilo que vem no mundo das ideias antes de ir pro mundo material. E aí, a parte desse mundo material, estariam ali os outros 7 números, que vai do 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, até a gente ter esse 7, né, ligado a essa soma do 7, mais o 3 dessa cabeça. Então, como que tudo se integra e que tá ligado a isso. Gente, o portalzão hoje ainda dá tempo, né, de vocês mentalizarem aquilo que vocês querem. Aproveite essa energia da lua crescente, não à toa, olha aqui, ó, o formatinho da lua crescente embaixo desse 8 da realização dessa Kundalini. Então é um portal, é um momento de você se conectar com a sua espiritualidade, com seus mentores, com seus guardiões, de vocês agradecerem, de vocês pedirem pelo brilho, sorte e realização daquilo que seja bom pra vocês. Daquilo que vocês se acham merecedores e que vocês buscam força para subir essa montanha e chegar lá em cima e serem beneficiados não só pelo que vocês conquistaram nesse topo, mas de vocês conseguirem, da gente conseguir contemplar toda essa jornada e aproveitar, desfrutar das ferramentas, das paisagens, das pessoas, das trocas, porque é nisso que vamos crescer. Quando chegarmos lá em cima, a gente só vai respirar, celebrar e se preparar para a descida. E desceremos totalmente diferentes daqueles que éramos ao subir, né? Depois, a gente vai ter o portal do dia 28 de outubro, que já é em lua minguante. 2 mais 8, 10, vai ser outro portal 10, 10. E se fala de 2 números ligados à materialidade, 2 ligado a touro, ligado ao feminino, ligado a essa sacerdotisa, espiritualidade na materialidade, e o 8 novamente, né, de realização. Então a gente tem ali não um portal para pedir de ganho, mas pedir força para jogar fora correntes, para jogar fora apegos, posses, sabe, correntes que a gente se prende e se escraviza. Então é um grande momento de libertação real. A gente já vai estar aí na energia de Escorpião, em 28 de outubro, então que a gente consiga dar fins àquilo que nos causam doenças, que nos causam somatizações, que nos causam peso, né? Então é muito bacana. A gente tem 2 portais indiretos nesse mês, para todo mundo que também nasceu, gente, que vibra na vibração do 10, não é só que nasceu no dia 10, é quem nasceu dia 10, para quem nasceu dia 19, quem nasceu dia 28 de qualquer mês vibra nessa energia do 10, tá? Luana, seja bem-vinda, assista depois, compartilhem. Então, todo mundo que nasce de qualquer mês, 10, 19, 28, tá nessa vibração, tá? Mas quem nasceu no mês de outubro, mais ainda. Os portais indiretos que a gente teve esse mês, 2 diretos são do dia de hoje, 10 de outubro e 28 de outubro. Mas os indiretos são dia 1º de outubro, na redução, né, de tudo a um único dígito, 1 e o 10 dando 1. E a gente vai ter isso no dia 19 também. Então, 1 mais 9, 10, 1 mais 0, 1, 1. Então, são momentos também da gente aproveitar essa energia. No caso do dia 19, vai estar numa energia de lua cheia. Mas são as forças dos novos inícios, dos projetos. Já quando a gente fala desse 10, a gente está falando da força dos reinícios. Para que a gente possa quebrar essa roda e estar preparada para começar de novo. Mas quando a gente começa de novo, a gente não está zerado. A gente traz essa bagagem, a gente traz essa autoridade de quem já passou por aquilo e soube tirar vantagem, inclusive, e reconhecer o quão grandioso se pode ser. Porque muitas das vezes a gente não aprende quando a gente ganha, a gente aprende nessas quedas. E aqui, Sete e Maú nos ensinam que a luz e sombra trabalham juntos, desde que o final seja apenas um reflexo de tudo aquilo que a gente soube aproveitar para ser melhor. Então, boas relações para vocês. O 7 de relacionamento que a gente está de Libra fala muito de acordos, fala muito de parcerias, fala muito de relacionamentos, de si mesmo,
e também o relacionamento óbvio com os outros. Então, é um período maravilhoso para sociedades, para casamento, para relacionamentos em geral, de amizades, mas principalmente o relacionamento de você com você mesmo, mas que as coisas sejam transparentes, ligado ao 8, a esses desejos e realizações, para que os acordos sejam bons para todos os lados, que sejam de justiça, né? Seja justo, seja bom para os dois, e ao mesmo tempo que a pessoa saiba reconhecer as suas deficiências, porque se a gente não reconhece os nossos erros, a gente não consegue repará-los. E a comunicação é o próprio 3, né, gente? Vem aqui desse Hermes, vem desse Mercúrio, vem desse Maú. A base de toda, da parte saudável dos relacionamentos e transformações está daquilo que a gente consegue manifestar, comunicar, trocar, somar. E aí sim a gente leva isso ao cubo. A gente faz com que isso cresça exponencialmente, né? Então, desejo isso para vocês, que vocês se manifestem. Tomem muito cuidado com questões ligadas a impulsividades, a reatividades, aos conflitos, às guerras. O 7 fala muito desse Libra, da diplomacia, do saber ouvir, do saber ponderar o que vai se falar, mas se falou algo que foi de um excesso emocional, que saiba depois reconhecer e fazer por onde, né? Correr atrás, fazer melhor. É isso que fala sobre a nossa evolução. Não é quantas vezes vamos errar, mas é o que fazemos com os nossos erros, né? A humildade, o reconhecimento, mas aquilo que a gente consegue depois devolver em serviço, em utilidade, fala muito mais do que os déficits, do que as dívidas. Mas aí a gente entra nesses acordos, tá? Então desejo tudo isso pra vocês. Pá, que seja bem-vindo. E é isso, gente. Bom portal pra vocês, bom reinícios, e que vocês querem todas as rodas de padrões repetitivos e limitantes, levando com vocês seus ensinamentos, a sua ancestralidade, mas bons objetivos sempre. Obrigada. Um beijo.